Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo do blog Pretexto. O nosso convidado de hoje é gaúcho, acorda bem cedo e é jornalista por vocação e herança genética. Milton Jung. Tudo bem com você? Tudo bem, Milton? Tudo bem. Prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu, obrigado pela oportunidade de a gente ficar conversando sobre coisas que eu gosto. Isso. Para falar em coisas que você gosta, a primeira pergunta é bem simples, bem fácil. Qual foi o melhor jogador que você viu jogar no futebol gaúcho? Falcão ou Renato Gaúcho? Sem dúvida foi o Loivo, que você não deve lembrar, mas o Loivo era um ponteiro esquerdo do Grêmio, camisa 11, e que foi, sem dúvida, um craque naquela época em que jogou com a camisa do Grêmio. Jogava na posição na ponta esquerda, enquanto o Renato jogava na ponta direita, mas eram de gerações completamente diferentes. Loivo, coração de leão, que aliás muita gente não deve concordar comigo achando um craque, mas para mim, quando era criança, ele sempre foi um craque, por um motivo muito claro. Pela primeira vez que eu pude entrar num campo, num gramado de futebol, eu entrei no gramado segurando na mão dele. Eu era muito pequenininho ainda, e aí ele me levou para dentro do gramado segurando na mão dele. Aquilo bastou para que ele fosse considerado o maior craque que já passou pela história do Grêmio. Apesar de muita gente não concordar disso. Mas sem dúvida foi um belo jogador que marcou história num período curioso do Grêmio. Você fala abertamente o time que você torce. Sem dúvida. Declara que é gremista, né? Desde muito pequeno. Desde muito pequeno. Você declara também quem você vota para presidente da República? Ou você acha que tem algumas informações que você... Tem algumas informações que eu prefiro não trazer a público, porque na realidade você tem que compreender a sua posição como um jornalista e, por ser jornalista, um homem público. E alguns casos no Brasil, alguns segmentos no Brasil não compreendem, ainda não são capazes ainda de compreender esse tipo de situação. Então não tem nenhum problema em eu dizer para você para qual time eu torço, até porque no futebol eu trato as coisas com muito mais humor do que propriamente com a seriedade e com uma discussão mais arraigada do que a política. A política é muito mais séria, no meu entender. Não que o futebol não seja, porque o futebol é um grande negócio, move milhões de dólares e com interesses de várias pessoas, além de ser uma grande oportunidade de trabalho. Agora, na política não. A política ela é muito mais séria nesse sentido e por isso eu prefiro me preservar. Tá. Tem uma frase sua, que eu li no seu livro sobre jornalismo de rádio, que você fala assim: se você fica amigo da fonte, ou você perde a fonte, ou você perde o amigo. Você tem perdido muitos amigos ou muitas fontes? Eu tenho perdido muitos amigos. Talvez eles não fossem realmente meus amigos, mas eram pessoas que se aproximaram de mim, ou eu me aproximei deles, porque nós tínhamos algum interesse. O meu interesse em levantar informação, o deles em passar algumas informações. Então não é porque ali havia uma amizade. Mas quando eu digo que quando você fica amigo da fonte, ou você perde o amigo ou perde a fonte, é porque na realidade a gente tem que saber separar muito bem esses papéis. E não é porque você está próximo de uma pessoa que é muito amiga sua, ou pelo menos tem uma relação mais próxima, mas ela pode ser uma fonte importante, você vai abrir mão daquela informação para o seu público, porque ele é seu amigo, então eu não vou comprometer a imagem dele. Eu não posso ter esse dilema no jornalismo. E eu não vou ter esse dilema. Eu não vou ter dúvida de que se aquela informação é de interesse público, eu vou usá-la. E aí, aquilo que poderia ter sido uma amizade, sem dúvida, vai acabar. Então, na realidade, eu quero mais chamar a atenção disso. Essa proximidade que existe entre as duas partes, ela é puramente profissional. Então, não se engane com os sorrisos que você recebe, com os abraços que você recebe, com os almoços que você recebe. Porque, na realidade, aquilo é apenas uma relação de interesses e não uma amizade. Você fala também, eu li no seu livro, que hoje em dia as fontes vêm até o jornalista, né? No passado os jornalistas tinham que cultivar as fontes, né? Você é muito assediado por fontes, como é que você faz para selecionar? Sem dúvida. E por que eu digo que hoje esse processo parece ter mudado e mudado muito? Porque infelizmente as redações do jornalismo, elas encolheram, enquanto que as redações das agências de comunicação incharam.
boa parte de grandes jornalistas, inclusive, que já estiveram na mídia impressa, por exemplo, está hoje trabalhando nas agências de comunicação. E são agências que trabalham com interesses muito específicos dos seus clientes e fazem contatos. Então nós somos bombardeados por um volume de informação dessas agências muito grande, coisa que no passado não existia. Era muito difícil você muitas vezes conseguir chegar a um empresário. Hoje ele quase pede, por favor, eu quero conversar com você. E nós, como jornalistas, temos que saber equilibrar esse processo, compreender que tipo de informação realmente é importante de todas essas que chegam até nós. Então, por isso que eu chamo a atenção para essa questão, essa mudança. E isso faz com que muitos jornalistas fiquem acomodados, entendendo que isso é um processo natural, ou seja, as fontes vêm até você. Quando, na realidade, aquela fonte que você caçou, aquela que você procurou, aquela informação que você tentou levantar, que ninguém tem, essa é a grande informação, essa é a informação que vai fazer diferença no seu dia a dia. Muito bem. Aqui na entrada da redação da CBN tem uma frase que diz assim, eu até anotei aqui, ó. O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Qual desses dois itens você acha que está mais escasso no jornalismo? Inteligência ou caráter? Inteligência e caráter é algo com o qual você tem que trabalhar constantemente. Não por acaso está exatamente na entrada da redação do jornalismo. Mas eu chamo a atenção para o seguinte. Essa frase aqui na redação da Rádio CBN está escrita numa placa de acrílico. E ela não pode ser uma ética de acrílico. Ela tem que ser uma ética praticada no seu dia a dia. Inteligência, ética, caráter, tudo isso tem que funcionar em conjunto. Às vezes, a carência de um, a carência de outro, mas nós temos que trabalhar no sentido de desenvolver cada vez mais essas características. O jornalismo não pode ficar dissociado dessas coisas. Você não pode ser um cara inteligente, mas não ter caráter. Você não pode ser um cara de grande caráter, mas não ter inteligência. Tudo bem, se você quiser escolha o caráter. Mais fácil, né? De você conviver com alguém com caráter, né? Pelo menos você está sendo honesto. No seu blog, você tem algumas sessões lá, né? A gente vai comentar sobre algumas delas. A primeira é Tô de Saco Cheio, que você lançou para você poder extravasar o que as empresas, principalmente empresas de telefonia, fazem com a gente, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta diferente, assim. O que te deixa de saco cheio no jornalismo, na sua profissão? O que me deixa de saco cheio no jornalismo é entrevistado enrolão. Essa é das coisas que mais me incomodam no jornalismo. É entrevistado que acha que está enganando você quando lhe dá uma entrevista. Esses realmente me deixam de saco cheio. E você faz o quê? Quando você percebe, você tenta encurtar a entrevista, você risca da sua lista? Primeira coisa, durante a entrevista, eu tento mostrar às pessoas que estão nos acompanhando de que ele está me enrolando, de que ele não quer dizer o que deveria estar sendo dito. Isso para mim é fundamental. Segundo, provavelmente ele vai ser riscado da agenda. Você faz jornalismo ao vivo, improviso, muita coisa que acontece de última hora, mas tem a questão da linguagem. Queria saber se você pudesse lembrar qual a maior barbaridade linguística que você cometeu e lugar comum, assim, quais aqueles que te incomodam mais, quando você ouve aquelas coisas que sempre se repetem. Nossa, a lista é grande, tanto dos erros que eu cometi como do lugar comum que me incomoda. Hoje mesmo eu chamava a atenção para a palavra da moda, que é disponibilizar. Ninguém mais coloca à disposição, ninguém mais coloca no mercado, todo mundo disponibiliza. E o jornalismo tem muito disso. Quer ver uma outra coisa que me incomoda? E não é um erro, não. Não é um lugar comum necessariamente, mas são palavras que entram no nosso vocabulário das mais diferentes maneiras, pela burocracia da linguagem, e nós assumimos. Nenhum repórter vai para a rua e calcula os prejuízos. Todos contabilizam. Isso. Estas são palavras que tinham que ser eliminadas do nosso dicionário. Não porque elas não sejam importantes, não porque a língua não tem que ser rica, mas elas são usadas com tanta frequência que... Como se não houvesse outra alternativa, né? E alternativas mais simples. Quando nós falamos, e eu acho interessante conversar com você aqui sobre a questão da linguagem, principalmente a linguagem do rádio, nós temos que levar em consideração que a linguagem do rádio tem que ser uma linguagem coloquial, respeitosa, um pouco acima da média, mas coloquial. E nós não falamos assim, eu não chego em casa e digo para a minha mulher:
Hoje eu contabilizei 3 trabalhos perdidos. Sim. Hoje eu contabilizei 5 buracos no caminho da rádio até a minha casa. Vou disponibilizar o cartão de crédito para você ir ao shopping. Vou disponibilizar o cartão de crédito para você. Até no caso não é o contrário, é ela que disponibiliza para mim o dela. Mas enfim, nós não usamos essas palavras numa conversa. Sim. Quando você está no rádio, você está conversando com as pessoas. E nós temos que levar isso em consideração. E não achar que disponibilizar e contabilizar é que vai tornar o meu discurso mais nobre, o meu discurso mais respeitado pelo público. Não, não é isso. Por isso a linguagem tem que ser muito bem preservada. Mas lugar comum não falta. É até difícil eu lembrar, assim. Logo que você começou a fazer a pergunta, o primeiro que eu lembrei é que normalmente as pessoas dizem que a festa não tem hora para acabar. Né? Nós repetimos isso. Fechar com chave de ouro. Né? Fechar com chave de ouro. Enfim, voltar para a elite do futebol brasileiro. Isso. Ninguém vai mais para a Série A. Todo mundo volta para a elite do futebol brasileiro. Entendeu? Ou todos estão enfrentando o fantasma do rebaixamento. Eu fico procurando, cadê o fantasma do rebaixamento, que eu quero escapar dele. Isso, mas enfim, mas são expressões que nós vamos usando sem pensar, sem refletir sobre o que elas significam e por que nós a utilizamos. Quando temos formas, às vezes, muito mais simples, mais fáceis, mais limpas de serem usadas. E o nosso discurso no rádio tem que ser limpo, tem que ser claro. Sabe um que eu percebi, um lugar comum, que é mais recente? É zona de conforto. Estava escutando uma entrevista, não foi na CBN, tá? E o entrevistado falava, a gente tem que sair da zona de conforto, sair da zona de conforto, umas 3 vezes. Ele não saiu nem da zona do conforto linguístico, porque ele não usou nem a expressão. E eu vou te dizer uma coisa, que fique muito claro o seguinte, eu mesmo, até pela forma como nós fazemos o jornalismo, que você chamou a atenção, é ao vivo, é improvisado, muitas vezes tropeço nessas questões. Me pego usando algumas dessas palavras. E aí me recrimino na hora, dizendo assim, por que eu falei isso? Por que eu usei esse termo? Tem um outro que é muito comum, quando você fala com os empresários, isso faz parte do DNA da empresa. Tudo faz parte do DNA da empresa. Isso. E as pessoas vão usando. É muito comum que se faça isso. Nós cometemos esse erro também. E é importante, no entanto, que a gente perceba isso. Não é que você vai deixar de falar isso. Às vezes você fala mesmo, vai escapar. Mas quando falar, pensa, por que eu usei isso? Estou usando errado, na próxima frase não vou usar de novo. O tempo inteiro você tem que estar se corrigindo e refletindo sobre a forma como você fala, que é a maneira de você melhorar o seu discurso. Muito bem. Como é que é seu dia a dia? Sei que você acorda cedo, né? Para estar aqui. Acordo às 4 horas da manhã. E não tenho nenhum medo de compartilhar isso com as pessoas, pelo contrário. A minha psicóloga, que é junguiana, ela disse que eu tenho que realmente compartilhar com as pessoas essa dor de acordar às 4 horas da manhã. Mas enfim, acordo sim às 4 horas da manhã, como um omelete, tomo um café, enquanto isso estou lá lendo o Jornal o Globo no meu iPad. Por que eu estou lendo o Jornal o Globo no meu iPad? Porque nessa hora o jornaleiro não entregou nenhum jornal de São Paulo ainda, mas no tablet você consegue baixar o jornal digital. Isso lá às 4h30 da manhã, mais ou menos. Você acorda antes do jornaleiro? Eu acordo antes do jornaleiro ou na hora que ele acorda, mas ele não chegou na minha casa chegou ainda, né? Normalmente quando eu estou saindo de casa ele joga o jornal. Já acertou 2 vezes em mim. Mas enfim, eu saio de casa mais ou menos por 5 horas da tarde, 5 horas da manhã, veio para a rádio. Aqui na rádio tem um encontro lá com o produtor do programa, que é o Clésio Botelho. Nós discutimos a pauta do jornal da CBN e a partir das 6 da manhã eu estou no ar até as 9h30 da manhã. E aí colocando o máximo possível de notícias ao vivo, renovando as notícias, atento ao que está acontecendo no momento, pressionado pelos fatos, fazendo jornalismo. E depois? Bom, aí sai da depende. CBN? Na realidade, nem sempre eu saio da CBN. Eu permaneço na CBN muitas vezes pela manhã, porque nós temos outras atividades, entre outras atividades que eu tenho aqui na CBN. Eu gravo o programa Mundo Corporativo, que é toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, mas tem outras entrevistas que a gente faz, entrevistas que a gente concede, como agora. E eu faço muitas palestras na área da comunicação. Então, muitas vezes eu saio da rádio para realizar estas palestras, o que acaba me tomando tempo. Mas eu tenho outras funções no jornalismo. Eu escrevo textos, escrevo para a revista Época São Paulo, eu escrevo textos muitas vezes para livros para os quais eu sou convidado a escrever, ou um capítulo, ou um prefácio. Seguidamente tem coisas nesse sentido. E eu desenvolvo alguns trabalhos voluntários. Alguns trabalhos para uma entidade chamada Caritas Santa Suzana. Não necessariamente diretamente para ela, mas eu trabalho para outras empresas e, em troca, essas empresas ajudam a Caritas Santa Suzana a desenvolver a sua ação
Ela é uma entidade que atende cerca de 350 crianças, de 5 ou 6 favelas que ficam em torno da região do Morumbi, áreas muito pobres, crianças que têm reforço escolar, aula de inglês, de informática, preparação profissional, etc. E é um trabalho que a gente vem construindo já há algum tempo. Então também desenvolvo esse tipo de ação. Isso tudo toma meu tempo. E claro, eu tenho o meu tempo e o meu horário para sentar diante da televisão e torcer pelo Grêmio, e isso é fundamental. Tá indo bem esse ano, né? Está indo bem. Você sabe que o torcedor gremista tem sido muito exigente. Veja que nós só temos um time à nossa frente, agora temos 2, tem um do lado, que é o Botafogo, e o Cruzeiro. Mas mesmo assim nós estamos reclamando do Grêmio nesse momento. Nós queremos mais, muito mais, nós estamos sempre querendo exigir mais. Eu acho que o torcedor gremista anda muito mal-humorado com o seu time, apesar dele ser vice-líder durante boa parte do campeonato, está numa zona de conforto, nós diríamos assim, no Campeonato Brasileiro, neste momento. Mas enfim, nós estamos muito chatos como torcedores ultimamente. Na realidade, eu sei por quê. Nós estamos vivendo uma carência de título e está na hora de ganhar algum título. E eu acho que é esse ano que a gente vai ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que não, mas tudo bem. Você é corintiano? Sim. É por isso. Mas isso nas próximas semanas você já vai ficar sabendo. Tá bom. Você criou o Adote um Vereador. Isso. Explica um pouquinho o que é, depois eu tenho uma pergunta para fazer. O Adote um Vereador é uma provocação às pessoas. Nós temos uma tremenda responsabilidade sobre o que acontece na Câmara Legislativa da nossa cidade, que é a Câmara Municipal. Ali usam o nosso dinheiro, ali criam leis que mexem com a nossa vida, com a nossa qualidade de vida. Então é uma casa muito importante. E nós temos que ter atenção sobre o que acontece lá dentro, até porque somos nós que elegemos ou não conseguimos eleger aquelas pessoas. Então tudo que acontece lá dentro, nós temos que prestar atenção. Quando eu criei a ideia do Adote Vereador, era exatamente essa provocação. Escolha um só daqueles 55 vereadores, não precisa ser a casa toda. Um só, e passe a acompanhar o trabalho legislativo dele. E não precisa ser nem aquele que você votou, né? Não precisa ser o que você votou, até porque a tendência é que o que você votou não se elegeu. Somente 55 de uma gama enorme de candidatos consegue votos suficientes para chegar até lá. Então, eu preciso olhar para um deles, pelo menos, e começar a prestar atenção no trabalho que ele faz. E cobrar o trabalho dele, mas principalmente compartilhar o que ele faz ou deixa de fazer. Até porque, se eu acho que aquele cara que foi eleito e não conseguiu fazer o seu trabalho, não está cumprindo com o seu trabalho, eu tenho obrigação de mostrar para os outros que eles não estão fazendo o seu trabalho, para que na próxima eleição ele não seja eleito. Então eu tenho esse papel como fiscalizador. A função fundamental é a seguinte: escolha um vereador e passe a acompanhar o trabalho legislativo. Pegue as informações que você conseguir levantar, publique em redes sociais, no blog, divulgue da maneira que for. Compartilhe essa informação e ajude a construir cidadania na sua cidade. Você tem alguma notícia de alguma coisa que resultou de ação da parte deles depois dessa iniciativa? Várias informações, vários fatos já aconteceram desde que nós começamos a desenvolver esse trabalho, que começou na legislatura passada. Vou te dar um exemplo. E aí mostra como nós não temos a consciência da força do cidadão. Um cidadão resolveu acompanhar o trabalho de um vereador, que por sinal ele não tinha votado. Passou a acompanhar a legislatura dele e passou a encaminhar sugestões. Esse vereador pegou 2 das sugestões e transformou em projeto de lei. Um já virou lei na cidade de São Paulo. O outro está em andamento. Sem contar que esse vereador ainda ganhou um prêmio por mérito legislativo em função desse projeto de lei que se transformou em lei sugerido por um cidadão. Então veja como nós temos capacidade, né? Como nós temos força sem perceber a força que temos, se aproximando do vereador. Não é ficando amigo da fonte, amigo do vereador, não. Mas se aproximando dele para abrir diálogo e para cobrar, sim, o que ele faz. Esse é apenas um dos avanços que nós conseguimos. Mas eu podia te dar outros exemplos. Nós, durante muito tempo, reclamávamos que as sessões que ocorrem nas comissões dentro da Câmara não eram televisionadas. Apenas a sessão do plenário aparece na TV Câmara. E aí um integrante do Adote um Vereador foi na Câmara Municipal e, andando na Câmara, descobriu que todas as salas das comissões tinham câmeras de vigilância, câmeras de segurança. A imagem ia para uma central onde os seguranças ficavam controlando o patrimônio da cidade. E ele teve a seguinte ideia: esta imagem, que serve para controlar o patrimônio da Câmara Municipal, pode servir para controlar a discussão dentro daquela sala.
basta o áudio. Levou a ideia até o presidente da Câmara na época, o presidente identificou que poderia fazer aquele trabalho, que anteriormente nos tinham dito que custaria milhões, porque precisaria abrir uma licitação para a contratação de câmeras de televisão, etc. e tal, e descobriu que com o equipamento que havia dentro da Câmara era possível colocar aquilo na internet. E hoje todo cidadão tem à sua disposição todas as reuniões e audiências públicas que acontecem lá dentro da Câmara Municipal, pela visão de um cidadão. A nossa força é muito grande, a gente só não sabe que tem. Ótimo. Sabe que eu tive uma ideia, lendo isso, de lançar também, e queria que você pudesse me ajudar, adote um blogueiro. Você, quando um blog for ao ar, você acompanha, você divulga, quem sabe, né? Pode ser uma maneira. Agora, você sabe que essa história do adote causa muita confusão. Às vezes eu recebo bronca de ouvintes. Mas como? O vereador já recebe um monte de dinheiro, você ainda quer que a gente adote? Eu digo, não, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Exatamente o contrário. Mas eu estou achando que essa história de adotar um bloqueiro para você é para adotar você e financiar você. Olha, divulgando já está ótimo, já tá viu? Já está então ótimo. Tá bom, ótimo. Então tá legal. Né? A ideia é realmente essa. Podemos fazer isso, adote um blogueiro. E você adota um vereador e usa o blog também para acompanhar lá a Câmara Municipal. A gente promete que vai divulgar o seu blog se você fizer isso. Porque nós temos uma rede de pessoas e nós divulgamos todas as informações que os demais blogueiros ou cidadãos trazem para nós a partir do que acontece na Câmara Municipal. Fechado. Tá bom? Você é filho de jornalista, você é jornalista, eu não sei se o seu filho quer seguir essa área, se um dos seus filhos... Mas se ele quiser, o que você gostaria que ele herdasse? Uma característica sua como jornalista e do seu pai que você gostaria que ele tivesse? Do meu pai, a voz e a inteligência, a minha responsabilidade. Eu tenho certeza que se ele seguir por esse caminho, ele vai ter um bom desempenho no jornalismo. Mas principalmente eu queria que ele tentasse ser completamente diferente do avô e do pai. Porque nós vivemos um outro modelo e ele, quando estiver no jornalismo, já estará vivendo diante de um novo cenário. E ele precisa compreender esse novo cenário, ser criativo o suficiente para sobreviver e transformar esse meio. E eles vão ter um papel importante, porque eles são de uma geração que já nasceu dentro do ambiente da internet. E nós sabemos que a internet, e eu já falei isso, por exemplo, em relação ao rádio, que a internet é o novo oxigênio do rádio, mas a internet, na realidade, é o oxigênio da comunicação, porque é por ela que vai passar a comunicação. Então eu espero que ele tenha essa habilidade quando chegar no jornalismo. Próxima pergunta, você vai escolher. São 3 opções, tá? Pergunta de amigo, pergunta despretensiosa e pergunta para o entrevistador parecer inteligente. Pretensiosa, amigo, e pergunta para eu parecer inteligente. Deixa eu pegar um deles qualquer aqui, que é mais fácil, porque se eu disser que é de amigo, já peguei uma aqui, ó. Pergunta de amigo. Aí, ó. Foi sem querer. Foi sem querer, mas tudo bem. Mas além de ser de amigo, porque só que esse aí simples, é amigo da onça ou é amigo? Não, é amigo, ó. Você vai saber de quem eu estou falando. Além da Kombi, do que você sente mais saudades do convívio com o Heródoto Barbeiro? Do conhecimento, sem dúvida do conhecimento que ele sempre teve, da experiência que ele desenvolveu, que ele tem e que ele sabia passar diretamente para nós. O contato direto fazia com que esse conhecimento fosse transferido com maior rapidez, né? Mas claro que a gente consegue fazer isso consumindo de outras maneiras esse conhecimento dele, mas sem dúvida a proximidade era muito importante nesse sentido. E claro, a possibilidade de falar mal dele também é uma coisa que a gente acabou abrindo mão em função da saída dele. Era tão bacana. Rádio, mas era tão bom poder falar mal dele publicamente. Hoje não é justo falar mal dele, né? Não tem uma resposta imediata, né? Exatamente. Ele não tem o outro lado, não tem o direito de resposta. Apesar de eu saber que ele fala mal de mim pelos bastidores. Mas eu também falo mal dele nos bastidores. Então, tá empatado. Tá empatado. Para encerrar, Milton, esse blog foi criado, um dos motivos é para eu ter um pretexto para conversar com pessoas que eu admiro, que eu queria conhecer melhor. Tem alguém que você gostaria de conhecer, mas te faltou um pretexto ainda? Alguém que eu gostaria de conhecer? Ou conhecer melhor, e faltou um pretexto para você se aproximar dela? Ah, tem. Sandra Bullock. Faltou um pretexto para me aproximar dela. Eu gostaria de ter conhecido, mas infelizmente não consegui. Vamos tentar criar uma entrevista aí. Eu prometo que se eu conseguir, eu te convido para estar junto com a gente, viu? Então tá ótimo. Milton, muito obrigado por ter dado essa entrevista pra gente. A gente admira muito o seu trabalho e que você possa continuar exercendo aí todo o seu conhecimento, essas noções de cidadania, que você possa continuar contribuindo.
Tá certo, eu te agradeci e eu queria até lembrar, nós estamos falando aqui, né, do pretexto, dessa pergunta que você fez aí para mim, quem é que você gostaria de ter conhecido, né, não teve um pretexto para conhecer. Você sabe que às vezes, em relação aos grandes ídolos que nós temos, eu preferia não conhecer. Eu aprendi isso um pouco com a minha mulher, que ela também é jornalista e ela disse isso para mim uma vez e ela tem toda a razão. Quando você tem um grande ídolo, às vezes o melhor é você jamais ter a oportunidade de entrevistá-lo, porque talvez aquela proximidade acabe com a idolatria. Acabe com aquela paixão, porque você vai descobrir um outro lado da pessoa que a idolatria impede que você veja. Então, o melhor às vezes é não conhecer, deixá-lo lá na tela, deixá-lo no livro, deixá-lo na história, como alguém que você admirava. E não se aproxima dele, porque quando você se aproxima, às vezes perde todo o encanto e você vai descobrindo a verdade sobre aquela pessoa. Mas enfim, talvez seja uma maneira de a gente não precisar se aproximar desses ídolos todos. O Milor Fernandes tinha uma frase que ele fala: como a gente admira quem a gente não conhece bem. Pois é, tem um pouco disso, sem dúvida. Mas olha, por enquanto, todas as entrevistas que foram ao ar no Blog Pretexto, a gente não passou por isso. Quem eu admiro, a gente continua admirando e passou a admirar ainda mais, viu? Aí eu agradeço e espero que vocês aqui no Pretexto tenham muitos pretextos para falar de jornalismo, falar de ética, falar de ação cidadã, que são todos esses temas aí que vocês têm conversado com outros jornalistas também. Tá certo? Muito obrigado, parabéns viu? pela iniciativa. Obrigado. Tá bom. Obrigadão. Até mais. Pessoal, a gente volta então em outra ocasião com mais um bate-papo no Blog Pretexto.